Olá, amiguinhos online, eu sou o professor Mauri Júnior e bem-vindos à nossa última aula de grandezas químicas. Vamos finalizar o assunto nesse vídeo, mas antes vamos relembrar aqui alguns pontos importantes que já foram estudados até agora. Então, a gente está estudando grandezas químicas, que é onde a gente aprende a medir as substâncias químicas em laboratório. Começamos pela massa atômica, depois a gente viu como é que mede a massa molecular. Falamos em mol e da sua importância e fechamos com a massa molar. Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai estudar a última grandeza química que é importante para o cálculo químico. Só que ela é muito específica para substâncias químicas no estado gasoso. Então, você sabe, é difícil pegar um gás e colocar numa balança diretamente para medir a sua massa. Se você fizer isso, ele foge. Então, a gente precisa de uma grandeza mais específica, mais prática para lidar com as substâncias no estado gasoso. E é claro que eu estou falando da grandeza volume, ou, para ser mais específico, o volume molar. E, claro, vamos começar com a definição. Volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás em condições específicas, que nesse caso aqui serão as condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. Resumindo então, o volume molar funciona para gases em condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP abreviado. Tá, mas você lembra o que é condição normal de temperatura e pressão, ou CNTP? É aquela condição em que um gás está confinado a uma temperatura de 0 graus Celsius e a pressão sobre esse gás é de 1 atmosfera. Certo, mas por que a gente precisa dessas condições específicas? Isso é porque os químicos e os físicos descobriram que o volume de um gás ele depende basicamente de três grandezas: a quantidade de matéria em mols, a temperatura a que o gás está submetido e a pressão exercida sobre esse gás. E olha, o estado gasoso ele tem capítulos inteiros dedicados na física e na química, onde você estuda melhor a relação entre essas três grandezas. Para a gente, o que interessa é o ápice desse estudo, que leva em consideração a hipótese de Avogadro. Tá, mas o que diz essa hipótese? A hipótese afirma que, se você tiver a mesma quantidade de moléculas para gases diferentes, desde que a temperatura e a pressão sejam as mesmas, o volume ocupado por esses gases será exatamente o mesmo. E olha só, a gente pode pegar essa hipótese e adaptar aqui para a química. A gente pode dizer que um mol de qualquer substância gasosa em condições específicas, que a gente vai chamar de CNTP, vai ocupar sempre o mesmo volume. Ou seja, não importa o gás, se você tiver as mesmas condições de temperatura e pressão, um mol desse gás vai ter sempre o mesmo volume. E que volume é esse? É muito fácil, basta jogar na equação de Clapeyron esses dados das CNTP. Ou seja, se você substituir os dados das CNTP nessa equação, você vai ter que o volume de um mol de qualquer substância que seja um gás nas CNTP é precisamente igual a 22,4 litros. Então, a gente vai precisar ficar fazendo esse cálculo aqui o tempo todo? Não. Se você tiver qualquer problema nas CNTP, um mol desse gás, qualquer que seja ele, sempre vai ocupar o mesmo volume, ou seja, 22,4 litros. Na prática, o que isso quer dizer? Que se você tiver, por exemplo, um cilindro contendo gás oxigênio, se você tirar daí de dentro um mol nas CNTP, você vai conseguir encher um balão com um volume de 22,4 litros desse gás. Ou ainda, vamos supor que o gás fosse o gás carbônico. Se você tirar daí de dentro desse cilindro um mol nas CNTP, esse 1 mol também vai encher um balão de 22,4 litros. Podia ser também um metano, sei lá. Se você tirar um mol de metano nas CNTP,
esse 1 mol vai ocupar o volume de 22,4 litros. Então perceba, não importa qual é o gás, se você tiver a mesma quantidade de moléculas, que nesse caso é 1 mol, desde que a temperatura e a pressão sejam CNTP, o volume sempre vai ser o mesmo. Nesse caso, 22,4 litros. Agora, a gente pode voltar lá para a nossa relação matemática que a gente já desenvolveu na massa molar e acrescentar mais uma grandeza, que nesse caso é o volume molar. Como é que fica? Vamos supor que a gente tivesse aqui o gás oxigênio, tá? O O2. A gente já sabe que a massa dele é de 32 U. A gente já sabe também que, usando mol, a gente pode transformar de U para grama. Nesse caso, 32 gramas para cada mol. O que isso significa na prática? Que se eu tivesse 32 gramas desse gás, essa seria a massa de 1 mol. E se esse gás estivesse nas CNTP, ele ocuparia um volume de 22,4 litros. Olha que coisa legal. O mol, ele permite aqui que a gente tenha uma relação direta entre a massa e o volume, sem ter trabalho nenhum. Olha que legal. Está aqui uma outra evidência de que o mol é extremamente eficiente para a química. Graças a ele, eu consigo uma relação direta entre a massa e o volume de uma determinada substância. Vamos ver o próximo exemplo. Vamos supor que a gente tivesse o gás carbônico. A massa dele, 44 U. Transformando para massa molar, eu teria 44 gramas para cada mol. O que isso quer dizer na prática? Que se eu tivesse 44 gramas, eu teria a quantidade de matéria de 1 mol, que nas CNTP, esse gás ocuparia um volume de 22,4 litros. De novo, o mol ele me dá uma relação direta entre a massa e o volume. Próximo exemplo, vamos supor que eu tivesse o metano. A massa de uma molécula de metano, 16 U. Uso 1 mol para obter a massa molar em gramas, ou seja, 16 gramas por mol. O que isso quer dizer na prática é que cada 16 gramas desse gás é a massa de 1 mol, que nas CNTP ele ocupa um volume de 22,4 litros. Novamente, o mol me dá a relação entre a massa e o volume dessa substância. Tá, vamos ver como é que fica isso para resolver problemas de cálculos químicos. Nesse exemplo aqui, ele quer que a gente calcule qual o volume nas CNTP ocupado por 8 gramas do metano. Tá, questão bem facinha, rapidinho a informação-chave está bem aqui, ó, na massa molecular. Nesse caso, é 16 U. Uso mol para transformar para grama. Essa massa, 16 gramas, é a massa de 1 mol. O que isso quer dizer na prática? É que se eu tivesse 16 gramas dessa substância, seria a massa de 1 mol, que nas CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. E olha que legal, o mol está dando para a gente a relação entre a massa e o volume. O que ele está dizendo aqui? Que 16 gramas desse gás é a massa de 1 mol, que nas CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Aí pronto, ó, já dá para montar a regra de 3. Se 16 gramas desse gás ocupa o volume de 22,4 litros, então 8 gramas desse gás vai ocupar um volume de quanto? X. Nesse caso, eu vou chamar de V para ficar mais fácil. V para se referir ao volume. Pronto, a regra de 3 está montada, a gente só precisa resolvê-la. Veja que aqui tem uma compatibilidade de unidades, então eu posso simplificá-las, sempre tem que simplificar, não esqueça. E eu vou multiplicar invertido, fica V vezes 16 dá 16V. Aí fica aqui igual a 8 vezes 22,4. Então, vou colocar aqui 8 vezes 22,4 para ficar direitinho. Então, ó, vou pegar o 16 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Aí fica bem facinho, porque ó, o 16 ele divide o 8, sobra 2. Aí fica o 22,4 em cima, dividido para 2 embaixo, fica 11,2. Portanto, o volume de 8 gramas do metano vai ser igual a 11,2 litros. Está resolvida a questão. Bem fácil. Veja, o mol e o volume molar
foram essenciais para resolver essa questão aqui. Vamos para o próximo exemplo para simplificar um pouquinho mais. No exemplo 2, ele quer que a gente calcule a massa do gás oxigênio presente em 44,8 litros desse gás, considerando as CNTP. Então, olha que o problema já deu direto para a gente aqui a massa molar, e nesse caso é 32 gramas para cada mol, que na prática significa que se eu tivesse 32 gramas da substância, eu teria um mol dela, que nas CNTP ocuparia um volume de 22,4 litros. E olha que legal, o mol me dá a relação direta entre a massa e o volume. Eu vou só colocar isso numa relação matemática para montar a regra de 3. Eu estou dizendo aqui, através dessa relação, que se eu tivesse 32 gramas de gás oxigênio, eu teria um volume de 22,4 litros. Ora, então qual seria a massa? Eu não sei, eu vou chamar de X ou M nesse caso, ocupada por 44,8 litros do gás oxigênio. Pronto, ó, lendo e interpretando o problema, eu montei aqui a regra de 3. Agora a gente vai ver se tem compatibilidade de unidades. Aqui litro simplifica com litro, dá certinho. Aí sobra a resposta em gramas. Aí você pode multiplicar invertido. Fica m vezes 22,4 é igual a 32 vezes 44,8. Ou você pode resolver direto aqui usando proporção. Ó. Se você olhar para esse lado aqui, ó, de 22,4 para 44,8, dobrou a quantidade. Então, de 32 para x, vai dobrar também. O dobro de 32 dá 64, nesse caso, gramas. Está aqui resolvido mais um problema envolvendo o volume molar. Detalhe, você não é obrigado a fazer isso aqui por proporção. Se você quiser fazer por regra de 3, dá no mesmo, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá bom? Bom, então é isso. De volume molar é o que interessa para a gente. De cálculo químico, a gente encerra o estudo das principais grandezas químicas que a gente precisa para resolver problemas dentro de laboratórios químicos, tanto teóricos quanto problemas práticos também. A gente encerra aqui, portanto, o ciclo de grandezas químicas e a nossa próxima sequência de aulas vai ser sobre cálculo estequiométrico, cujo pré-requisito é o cálculo químico, ou seja, você precisa compreender bem a relação entre as grandezas químicas para você se dar bem em cálculo estequiométrico. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de dar um like no vídeo, compartilhe com os colegas que estão estudando e precisam desse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau!